Lembrando que no nosso discipulado agora, né, hoje excepcionalmente online, nós estamos tratando um assunto sobre a nova escola, né, uma escola de o que nós poderíamos chamar escola de princípios, uma escola que vai ser os fundamentos para aqueles que são novos convertidos, que estão novos em Cristo, e nós estamos estudando, aprendendo esse conteúdo. Mas hoje nós vamos tocar um assunto um pouco diferente, excepcionalmente, já que estamos online, uma palavra que Deus colocou no meu coração há alguns dias para tratar ao nosso coração como discípulos da importância, sem perder o mesmo assunto que nós estamos trabalhando, que é estarmos preparados para servir outras pessoas. Eu disse algo muito importante alguns dias atrás. Oséias capítulo 4 diz assim, que meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. E o versículo seguinte, Deus diz assim, que ele rejeitaria os sacerdotes porque eles tinham rejeitado, ele os expulsaria, perdão, eles tinham rejeitado o conhecimento. Então, algo que pode ser rejeitado é porque está à disposição. E o que Deus está dizendo ali em Oséias 4 é que Deus não quer ter sacerdotes ignorantes que o representem. Ou seja, gente que exerce o seu sacerdócio, que é servir a outras pessoas, aproximar a outros de Cristo, sem o conteúdo, sem ter um conteúdo verdadeiro para transmitir a outras pessoas. Então, não é somente ter o conteúdo importante da palavra, mas também ter o coração que Deus quer que nós tenhamos para poder alcançar e servir outras pessoas. E é disso que nós vamos tratar hoje. Eu queria que você, lá em sua casa, quem está assistindo aqui, você escrevesse aqui nos comentários. Vamos ler o que está escrito em Mateus 14. Mateus capítulo 14. Vamos ler o versículo 13 e o versículo 14, ok? Mateus 14, versículo 13 e 14. Parou? Mas agora voltou. Mateus 14. Vamos lá, quem está aí conectado, escreve aí nos comentários. Mateus 14, versículo 13 e versículo 14. Ok? Vamos lá, a conexão está indo e voltando, né? Tem muita gente indo e voltando. Mateus 14. Vamos lá, quem está conectado aí, escreve aí nos comentários para ficar salvo, tá? Porque a conexão está indo e voltando. Escreve aí nos comentários. Mateus 14. Versículo 13, versículo 14, diz assim: E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para o lugar deserto e apartado. E sabendo o povo, o seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Eu vou ler novamente, vamos ler novamente os dois versículos. E Jesus, ouvindo isto, se retirou dali num barco, para o lugar deserto e apartado. E sabendo o povo, o seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Tá? Quero ler esse texto porque nós vamos tratar um assunto muito importante. Não quero me alongar muito, mas quero que no tempo que vamos estar aqui, possamos compreender a essência do que Deus quer nos ensinar. O discipulado de hoje se chama Envolvendo as Emoções. Porque tem uma coisa que eu tenho notado e que Deus está ministrando muito profundo ao meu coração, e é o seguinte: às vezes nós confundimos, o Evangelho nos propõe, na nova aliança, agora em Cristo Jesus, até eu falei disso ontem na mensagem, que nós aprendamos a fazer morrer a nossa alma,
a dominar, né, a governar sobre a carne, a deixar uma vida almática governada sobre as emoções de lado, né? Só que às vezes, quando nós entendemos que a nossa alma ela não pode governar sobre nós, mas o Espírito Santo tem que governar a nossa vida, às vezes nós confundimos e pensamos que Deus quer anular as nossas emoções, que as nossas emoções não são necessárias no relacionamento com Deus. Às vezes, né, uma boa parte, sim, as pessoas vivem uma vida de emoções com Deus no seu relacionamento, né? A alegria, o júbilo, às vezes a tristeza. Mas às vezes quando se refere a servir a outras pessoas, não queremos nos envolver emocionalmente. E isso que eu quero falar hoje, envolvendo as emoções. Às vezes quando nós vamos servir a outras pessoas, nós queremos servi-las só com o conteúdo, com aquilo que nós aprendemos no culto, poder ensinar algo. Mas naquilo que se refere a nos envolver emocionalmente com elas, nós às vezes colocamos uma barreira. Isso é egoísmo da nossa parte. Por quê? Porque nós vamos ver Jesus, nós vamos ver os seus discípulos depois da morte e ressurreição de Jesus, vamos ver principalmente o apóstolo Paulo envolvendo por completo as suas emoções, servindo outras pessoas. E o que eu li aqui em Mateus capítulo 14, né, eu acho que é a melhor representação da obra que Jesus fez. Jesus, tem outras passagens no livro de Marcos que mostram que Jesus e seus discípulos, eles estavam tanto tempo com as pessoas que às vezes eles estavam cansados, queriam dormir e não aguentavam mais. Não havia um tempo nem para comer. Tem textos de Marcos que dizem assim, que eles não tinham tempo nem para se alimentar. De tanto trabalho, né, que exigia estar com as multidões. Né? Mesmo que Jesus dedicava o seu maior tempo aos seus discípulos, mas havia momentos onde havia multidões. E o que a Bíblia diz? Disse que Jesus se afastou, né? Se apartou um tempo para estar sozinho, como ele normalmente fazia. Né? Lembre-se que eu sempre falo isso, como estamos fazendo essa live pública aqui, as pessoas me perguntam, pastor, é pecado orar no monte? Falando, não é pecado orar no monte, é bom, só que as pessoas hoje vão orar no monte por um motivo diferente do qual Jesus orava no monte. Por que ficou famoso ir orar no monte? Porque a Bíblia mostra que Jesus orava no monte, essa é a justificativa, né? Mas Jesus ia para o monte porque o monte era o único lugar onde ele estava sozinho com Deus. E hoje, o último lugar onde você está sozinho com Deus é no monte. Porque no monte é onde tem mais gente, né? Então, não é errado orar no monte, mas o princípio de Jesus ir para o monte, né? Pode ser que você entrou agora, você não entendeu o que nós estávamos falando. O princípio de Jesus ir orar no monte era porque lá estaria sozinho, né? Então, o que Jesus recomenda na oração é encontrar um lugar onde estejamos a sós com Deus para orar. Isso pode ser no banheiro, pode ser sei lá onde. Então não tem nada a ver com o monte, não é que no monte Deus ouça mais, né? Mas nesse caso aqui, Jesus estava fugindo, indo para algum lugar, assim como ele ia para o monte para orar, ele estava fugindo para outro lugar. Mas a Bíblia diz que as pessoas de várias cidades se enteraram e foram até onde Jesus estava. Por que Jesus se afastava? Porque ele estava cansado, fisicamente. Jesus era um homem. E Jesus estava cansado. Né, orando pelas pessoas, expulsando demônios, ensinando, sim, né, seus horários para se alimentar bem. Mas a Bíblia diz que quando Jesus viu a grande multidão, ele foi possuído. Olha a palavra que o texto bíblico usa aqui em Mateus. Ele foi possuído de íntima compaixão. Ele foi possuído de íntima compaixão. A palavra compaixão, aqui nesse texto em Mateus, ela significa desde as entranhas. Todo mundo sabe o que são as entranhas, né? Tem outra tradução, né, no idioma grego que diz que essa palavra compaixão tem a ver com os rins. Tem uma pessoa aqui conectada com a gente que outro dia estava com dor nos rins. Né? Eu nunca tive dor nos rins e eu não quero ter. Mas quem teve dor nos rins disse que
horroroso, que é um órgão que está tão dentro do teu corpo que parece que dói tudo. Eles dizem que eles comparam, né? Tem duas dores que eles comparam com dor de parto, né? Que é a cistite e dor nos rins. Porque é uma dor horrível que toma todo o teu organismo. O que a Bíblia diz quando Jesus foi possuído de íntima compaixão é que ele teve um desejo tão profundo como as suas entranhas, que moveu as suas emoções, seu coração, seu corpo, que fez Jesus interromper o seu descanso para acudir às multidões. Então, por isso que nós estamos tratando esse assunto hoje, envolvendo as emoções. Quando Deus quer que nós aprendamos a servir as pessoas, nós temos que atravessar a barreira das emoções. Nós podemos servir pessoas dizendo assim, não, eu não vou me envolver muito emocionalmente, né? Cada um com seus problemas. Eu sirvo, eu oro, eu compartilho a palavra, mas não quero me envolver mais. Esse não é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que se nós vamos servir alguém, nós permitamos que Deus tome e governe a tal ponto o nosso ser, que nós tenhamos a atitude que Jesus tinha, que ele deixava que o Espírito de Deus possuísse ele a tal ponto que houvesse um envolvimento completo de todo o seu ser, da sua mente, da sua alma, do seu espírito, das suas emoções, em servir a outras pessoas. Por quê? Porque quando nós nos envolvemos em servir pessoas ao ponto de envolver as nossas emoções, de amar as pessoas de verdade, haverá uma intervenção sobrenatural na vida delas de uma forma mais acelerada. Se eu sirvo pessoas simplesmente de uma forma intelectual, né, ouvindo, entregando elas a palavra que eu ouvi, isso não tem o mesmo efeito que se eu me envolvo com elas emocionalmente. Em que sentido? De que eu passo a amar as pessoas como Deus as ama. E eu tenho algumas coisas para falar aqui. Orar por outras pessoas, sem importar o motivo, para resolver o problema, porque nós vamos passar por todas essas situações servindo pessoas. Vão nos chamar para orar porque o casamento deles não está bem. Vão nos chamar para orar porque alguém está doente. Todas essas coisas que nós vamos enfrentar servindo pessoas, elas necessariamente precisam que nós envolvamos as nossas emoções naquilo que estamos fazendo, para que haja uma aceleração da ação de Deus sobre a vida daqueles que nós estamos servindo. Nós temos que romper a barreira, uma barreira que o sistema desse mundo levanta a cada dia com mais força. Porque nunca se viu um mundo tão individualista como aquele que nós temos hoje. A pandemia piorou isso. A pandemia piorou a sensação de que eu tenho que cuidar de mim e da minha família. Amados e queridos, Deus quer que nós cuidemos das nossas coisas? Sim. Deus quer que nós amemos a nossa família? Sim. Mas o amor por mim, o amor pela minha família não pode me impedir de amar a outros. Não pode ser uma justificativa dizer, não, eu cuido da minha família como se a minha família fosse meu único trabalho. A minha família é meu primeiro trabalho e o mais importante deles, mas não é o meu único trabalho. Da mesma forma que eu envolvo meu coração amando a minha família, eu tenho que envolver o meu coração amando as pessoas que Deus vai pôr ao meu lado para eu servir elas, para alcançá-las para Cristo, para consolidar elas em Cristo Jesus e depois para discipular elas, para acompanhar elas pela vida. Se eu não envolvo minhas emoções santificadas por Deus, o meu coração, o processo na vida delas será muito mais lento. Às vezes nós estamos acompanhando pessoas, dizemos assim, por que essa pessoa demora tanto para ser transformada? Em alguns casos, não em todos, isso aqui não é uma regra o que eu vou dizer. Em alguns casos, se nós amássemos mais as pessoas de verdade, se nós nos envolvêssemos mais com elas, às vezes veríamos resultados mais acelerados. Às vezes nosso relacionamento com as pessoas está sendo profissional, como o relacionamento que a gente tem na empresa. Só que nós devemos permitir
que as nossas emoções se envolvam em servir as pessoas. Qual é o temor que muitos têm? Ah, pastor, mas se a pessoa não responder como eu espero, né? Se eu dou muita confiança, né? Ela vai passar o dia inteiro na minha casa, ela vai me ligar a qualquer horário. Mas é justamente isso que Deus quer. O que Deus quer? Deus quer que você seja Jesus para alguém. E eu te dou uma certeza, Jesus abriria todo o seu coração para as pessoas. Por que eu tenho tanta certeza disso? Porque a Bíblia me mostra que era justamente isso que ele fazia. Quando nós envolvemos nossas emoções, estamos dispostos a abandonar nosso conforto, a abandonar as nossas programações para servir a outras pessoas. Agora, quando a gente não envolve as emoções, tudo isso se transforma num fardo, num peso, em algo que é desagradável. Quando nós envolvemos as nossas emoções, nós estamos mostrando ainda mais o amor de Deus, o amor que Deus sente pelas pessoas. Nós estamos demonstrando isso de forma prática para elas. Porque é muito fácil a gente falar, Deus te ama, Deus quer estar com você, mas você no teu canto e eu no meu. É muito fácil. Quando as pessoas são impactadas, quando eu falo isso, e eu demonstro que eu falo. Essa é a minha tarefa como aquele que serve ao Senhor. O padrão divino de servir é o seguinte: quando Jesus curava as multidões, ele era tomado por uma íntima compaixão. A cura não era, eu sei que Deus vai me curar, então vou orar por alguém, mas não é aquela oração seca. Eu oro, já cumpri com a minha tarefa de orar, sabe? Né? Não se trata disso. Tem muita gente que ora e fala, não, eu vou orar, né? Mas se acontece bem, se não acontece, bem, é óbvio que quando nós oramos por alguém, não está na nossa mão decidir se a pessoa vai ser curada. Não é uma responsabilidade nossa. Nossa responsabilidade é orar. Mas uma coisa é orar dizendo assim, eu oro, faço a minha parte profissional. É muito diferente quando eu oro sentindo a dor do outro. Porque eu estou me envolvendo com a necessidade do outro. Porque eu estou permitindo que o Espírito Santo me faça sentir a dor do outro. E isso vai me conectar muito mais ainda. E eu te dou garantia, pelo que a Bíblia diz, que nós veremos muito mais resultados quando permitimos que as nossas emoções santificadas sejam envolvidas no nosso serviço ao Senhor. Quando a Bíblia diz que Jesus sentia ou era possuído, né? Normalmente a gente escuta essa palavra se referindo aos demônios, né? Que um demônio possui o corpo de alguém. Mas a Bíblia aqui também fala que o Espírito Santo, né, era aquele que possuía Jesus e gerava em ele uma íntima compaixão. O que demonstra isso? Jesus não conhecia todo mundo das multidões. Mas mesmo não conhecendo, ele estava envolvido com aquilo que ele estava fazendo. Para Jesus, servir as pessoas não era um trabalho profissional, não era cumprir um script, né? Cumprir um currículo, um pedido. Não. Para Jesus, servir as pessoas era a sua vida. Ele estava envolvido completamente ao ponto de envolver as suas emoções. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando a gente faz coisas e não envolve as nossas emoções, estamos fazendo as coisas pela metade. Quando nós envolvemos nossas emoções, quando tem essa alegria, essa empolgação, quando tem a tristeza, a dor, é porque nós estamos envolvidos 100% em alcançar pessoas. Qual é o trabalho mais importante da igreja? Servir pessoas. Porque Jesus não morreu por coisas. As coisas são importantes? Sim, muito importantes. Porque se a gente não tivesse um celular, se não tivesse um microfone, se não tivesse essas coisas, a gente não podia estar falando aqui, transmitindo. Elas têm um valor. Só que não serviria de nada ter um aparelho se não tem gente do outro lado escutando. Se não tem pessoas aqui presencial escutando. Então o que acontece? O
O tesouro maior de Jesus são as pessoas que ele comprou com o seu sangue. E são essas pessoas que Deus está nos entregando para servir elas. Por que às vezes nós não insistimos com as pessoas que estão ao nosso redor? Porque ainda não envolvemos as nossas emoções, porque não amamos ela. Vou te dar um exemplo. Preste atenção no que eu vou dizer, isso aqui vai ficar gravado. Quem tem filho sabe do que eu vou falar. Quando um filho fica doente, a gente fica louco. Né? Quando pega uma gripezinha assim, tranquila. Mas quando ele fica pior, a gente fica desesperado. O que a gente faz normalmente? A gente ora até o filho ficar curado. A gente vai atrás do remédio até a criança ficar curada. Da mesma forma e com a mesma intensidade que eu oro por um filho, é assim que eu deveria clamar por alguém que eu estou servindo. Até ver ele transformado, até ver ele liberto, até ver ele curado. Só que às vezes nós estamos servindo pessoas e nós oramos por ela como se elas fossem um desconhecido. Porque ainda não estamos envolvidos por completo. Mas quando nós envolvemos o amor, o carinho, a preocupação com eles, nós vamos insistir até que o milagre aconteça. Era isso que movia, esse era o combustível que movia Jesus. O que fazia um homem extremamente cansado como Jesus? Com fome, com sono, né? Desgastado. O que fazia dele abandonar o seu tempo de descanso para ir orar pelas pessoas e curar elas? A compaixão. Era um movimento do Espírito Santo nas suas entranhas. E é isso que Deus quer produzir em cada um de nós. Um movimento do seu Espírito que nos conecte profundamente com o mesmo sentimento que Deus tem agora pelas pessoas. Negar a alma, como nós falamos no início, né, não significa não envolver as nossas emoções no nosso relacionamento com Deus e com as pessoas. Negar a alma significa que agora as nossas emoções estão santificadas, estão transformadas, estão debaixo do domínio do Espírito Santo, para que agora nós permitamos que elas estejam envolvidas no serviço às pessoas e no nosso relacionamento com Deus. O que acontece? Na vida moderna, na vida que nós levamos agora, né, a vida pós-pandemia, já era ruim, mas agora ficou pior ainda. Existe tipo um padrão agora. Isso virou que moda, de não se envolver emocionalmente com as pessoas. Eu cuido da minha vida, cuido da minha família. Tem gente, escuta o que eu vou falar, nós estamos numa cidade muito próspera. Tem gente que prefere dar dinheiro para ajudar alguém em vez de se envolver. E o dinheiro que ela está dando, né, e esse chapéu pode servir em qualquer um de nós que está me ouvindo aqui. Isso aqui não é só para quem tem muito dinheiro, isso aqui é para qualquer um. Às vezes, quando nós damos, tá? E eu quero que fique muito claro, eu não estou falando aqui que quando você dá isso acontece. Isso aqui, quem tem essa atitude vai entender no seu interior. Às vezes, algumas pessoas dão recursos porque elas não querem se envolver. O dinheiro, na verdade, é como uma troca. Eu te dou dinheiro, mas não me incomoda. O que Deus quer é que nós sirvamos as pessoas com recursos, com tempo, seja lá com o que for. Mas se eu dou recurso, que eu também esteja envolvido e preocupado que aquilo que eu vou dar vai abençoar a vida de outros. Por quê? Entendendo uma coisa, o Evangelho sempre estará batalhando, estará indo contra a corrente do sistema desse mundo. E o sistema desse mundo está se tornando cada dia um sistema, como Paulo fala, amador de si mesmo, que se preocupa só de si e da sua casa, de uma forma tão forte que não nos permite olhar para outros. No padrão de Deus, é difícil que a nossa intercessão alcance o resultado que Deus espera se nós não nos envolvemos emocionalmente com as pessoas que nós estamos servindo. Se nós não amarmos as pessoas ao nosso redor, a nossa oração por elas será uma oração política.
uma oração seca. Quando nós oramos por alguém, nós não podemos declarar uma palavra como se fosse uma declaração positiva. Aí eu declaro que isso vai acontecer assim seco. Quando Jesus estava falando sobre declarar a palavra, sobre atar nos céus, atar na terra, Jesus estava falando isso de uma forma... Gente, Jesus estava tão envolvido com o seu trabalho, com a mensagem, que Jesus deu a sua vida. O que Deus quer de nós é um envolvimento não em partes, é um envolvimento total. Para que quando nós oremos por alguém, intercedamos por alguém, para que quando nós sirvamos as pessoas percebam que nós estamos fazendo isso através do amor, envolvendo todo o nosso ser, para que elas sejam alcançadas, tocadas e transformadas. Quando nós intercedemos por alguém, a nossa intercessão, nossa oração, ela deve sair desde as entranhas, desde o nosso interior. Mas para que isso aconteça, nós precisamos que aconteça um milagre no nosso interior. Porque humanamente, mesmo sendo salvos, nós queremos nos preocupar somente de nós. O sistema nos incentiva a viver só para nós. As propagandas, tudo que nós consumimos de conteúdo, e o pior, pregações, livros cristãos nos incentivam o quê? A viver só para nós. Tem muito conteúdo na internet que te chama a viver. Seja feliz, curta a sua vida, né? Não se importe com os outros. O evangelho não se trata disso. Olha o que eu quero ler aqui para você. Abra sua Bíblia para você não achar que eu estou mentindo. Em Gálatas, capítulo 4. Gálatas. Já estava aberto em Gálatas? Meu Deus, estamos no mesmo espírito, hein? Gálatas, capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 16. Gálatas 4, a partir do versículo 16. Deixa eu abrir aqui na outra Bíblia. Diz assim: Me fiz acaso o vosso inimigo, dizendo a verdade? Eles têm zelo por vós, como convém, não como convém, perdão, mas querem excluir-vos de que tenhais zelo por eles. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando eu estou presente convosco. Essa é uma versão mais complicada, né? Mas olha o que Paulo diz no versículo 19. Meus filhinhos, por quem, de novo, sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu vou ler a outra versão aqui. Olha o que Paulo diz para a igreja, para as igrejas que estavam na Galácia. E Paulo estava passando um cortado com eles. Estava passando um momento difícil. E deixa eu te adiantar uma coisa, um segredo. Não conta para ninguém, não. Se você vai servir pessoas, vai haver momentos em que você vai se sentir decepcionado. E isso é um bom sinal de que você está envolvendo as suas emoções. Se você não sente nada, é como se você estivesse servindo uma pedra. Quando nós servimos pessoas, estamos sujeitos a que as nossas emoções sejam mexidas, mas isso é bom. Olha o que Paulo fala aqui. Ô meus filhinhos queridos, sinto como se estivesse passando outra vez pelas dores do parto por sua causa, e elas continuarão até que Cristo seja plenamente desenvolvido em vocês. Quem está falando isso aqui é o apóstolo Paulo. Era um homem que matava cristãos, que perseguia a igreja do Senhor Jesus. Mas Paulo experimentou um milagre no seu interior. Tão grande milagre que Paulo experimentou, que ele se tornou um missionário, um plantador de igrejas,
um apóstolo que treinou a outros pastores, que levantou líderes e pastores em muitas igrejas, que deixou centenas de recomendações, que escreveu muitos livros, que serviu ao Senhor até o último. Mas olha o que Paulo diz. Paulo diz, gente, eu estou sentindo dor em meu corpo. Paulo compara a dor que ele estava sentindo com a dor de parto. Por quê? Porque Paulo entendia que Jesus, que a vida de Cristo devia ser desenvolvida na igreja. E isso não era fácil. Eu sempre comparo, né, o discipulado com a criação de um filho. É fácil criar um filho? Não, dá dor de cabeça. Né? Limpa esse nariz. Arruma a roupa. Arruma a cama. Come com a boca fechada. Você fala comer com a boca fechada uma vez, daí no outro dia ele está comendo como? Come com a... dá trabalho. Porque uma pessoa está sendo formada. E Paulo diz, amados filhinhos, outra vez estou sentindo dores de parto. E eu vou sentir elas até que Cristo seja completamente desenvolvido em vocês. Paulo está falando debaixo do exemplo que ele viu em Cristo Jesus. Um homem, Jesus como homem, ele envolveu todo o seu ser, as suas emoções profundamente, para servir as pessoas que estavam ao seu redor. E foi isso que impactou os seus discípulos, que naquele momento eram bem cabeções. Pedro, Tiago, João, eram complicadíssimos. Mas foi a entrega de Jesus, foi a vida que ele lhes mostrou que impactou a vida deles e levou que eles seguissem o mesmo exemplo de servir as pessoas envolvendo tudo. Então, qual é a palavra do Senhor para nós hoje nesse tempo de discipulado? É uma palavra simples, prática. Não é fácil, mas é uma palavra prática. Deus quer que nós permitamos que Ele ame as pessoas através de nós. O que Deus quer fazer em síntese? Ele quer amar as pessoas usando as nossas emoções. Ele quer que as pessoas se sintam amadas por Deus quando nós as amamos. Ele quer que as pessoas saibam que Deus está preocupado com elas quando nós estamos preocupados com elas. Se quando eu me preocupo por alguém, essa pessoa tem que saber que Deus está se preocupando por ela através de mim. E quando nós envolvemos nossas emoções, quando nós permitimos que esse milagre aconteça, nós vamos experimentar um milagre interior, que é sentir, não tem como desenhar, não tem uma varinha mágica para que isso aconteça. É só o Espírito Santo que pode fazer. É produzir um milagre no nosso interior, que a gente aprenda a não ser egoísta, a não guardar as coisas só para nós, a aprender a dividir nosso tempo, dividir nossos recursos, dividir nossa alegria com outros. Né? Porque é muito fácil dizer, não, eu oro pelas pessoas só. Tudo bem que tem pessoas que às vezes não tem como, não tem tempo, mas que a gente analise o nosso coração para ver se não há algumas justificativas no nosso coração para não estar indo além como Deus quer. Deus deseja que envolvamos todo o nosso ser servindo pessoas. Porque quando eu te dou uma garantia, quando nós envolvemos todo o nosso ser e as nossas emoções, acabam as desculpas na nossa vida para servir a Deus e servir pessoas. Eu sempre dou o mesmo exemplo, sempre dou e eu vou continuar dando o mesmo exemplo, né? Tem gente que fala assim, o culto fica muito longe para mim, vamos supor. Ou vou orar para alguém muito longe para ir. Ou é muito tarde, ou é perto do almoço. Mas se tiver um show do cantor famoso no mesmo horário, longe, você vai ou não vai? A pessoa vai, porque gosta, porque as emoções estão envolvidas. Quando nós permitimos que haja um envolvimento total no nosso ser, não haverá mais desculpa para servir as pessoas. Não vai importar horário, não vai importar lugar, não vai importar a situação que a pessoa se encontra, não vai importar se a pessoa ela está complicada, ela está
a vida dela está um pecado muito feio, não importa. Porque nós vamos experimentar o milagre da compaixão. E vai sair desde o nosso interior, o amor. Uma coisa que não dá para explicar. Tem horas que você quer desistir das pessoas. Tem horas que dá vontade de jogar uma pedra na cabeça delas. Porque as pessoas parecem que não mudam. Só que aí daí Deus te lembra de você mesmo. Como Deus também, né? Por que Deus não joga uma pedra na nossa cabeça? Porque Deus é possuído de íntima compaixão e Ele nos ama. E Deus está constantemente, Deus tem todo o seu ser envolvido em nos amar e em cuidar de nós. E Ele quer que nós sigamos o seu exemplo. Que nós tenhamos todo o nosso ser também envolvido em amar e cuidar das pessoas. E eu te dou uma palavra, guarde no seu coração. Se você permitir que todas as tuas emoções se envolvam em servir as pessoas que você já está servindo, aquelas 3, 4 pessoas, aquelas 5, aquelas 10 pessoas, não importa, que Deus colocou na tua vida nesse tempo, que você sabe que você está semeando nelas a palavra, que você está convidando, que você está indo tomar um chá, que você está tomando um café, que você mandou uma mensagem no WhatsApp, aquelas pessoas que Deus já colocou ali. Se você diz, pastor, eu já estou envolvendo as emoções, mas é um desafio, permita que Deus te envolva mais ainda. Você vai ver que a tua efetividade vai aumentar, porque Deus tem mais liberdade para fluir através de nós. A nossa vida é como se fosse uma mangueira. Imagina, um canudo é muito fino. Imagina uma mangueira. Todas as partes da mangueira que estão ali vazias representam partes da nossa vida que estão envolvidas. Nós podemos estar envolvidos com as pessoas por partes, mas se nós não envolvemos as emoções, que é uma grande parte do nosso ser, daquilo que nós somos seres emocionais. Se nós não envolvemos as nossas emoções, é como se uma parte da mangueira estivesse entupida. E o fluir da vida de Deus, desse rio de Deus, ele não está indo completo, está indo por pedaços. Sabe quando a mangueira está torcida, a gente liga a água e saem uns pinguinhos só? E quando a gente tira aquele torcido, vê aquele jato. Então, da mesma forma, se nós permitirmos que haja um envolvimento total, a mangueira estará aberta por completo para que haja um fluir maior. E esse fluir maior vai produzir maior efetividade no nosso trabalho, né? Nós estamos já é a segunda, terceira semana com o conteúdo dessa nova escola. Hoje eu quis dar essa palavra por quê? Porque não basta só ter o conteúdo, saber o que nós temos que falar, mas é importante fazer isso com a motivação correta, com a perspectiva correta. E a perspectiva correta é servir as pessoas, amando elas com todo o nosso coração. Permitir que todas as nossas emoções se envolvam em alcançar e servir as pessoas que Deus colocou ao nosso lado. Amém? Quero deixar esse discipulado até aqui. Eu queria orar com todos vocês que estão conectados, com aqueles que não poderão se conectar. Acho que a internet está bem ruim hoje. Mas com aqueles também que vão ouvir a gravação desse discipulado. Porque nós precisamos urgentemente experimentar esse milagre. Uma igreja poderosa não é uma igreja com muita gente servindo. É uma igreja com gente servindo que é efetiva. Pode ser 5, 10, pode começar por 5 ou 10. E isso vai se multiplicar, assim como aconteceu com Jesus e os seus discípulos, quando nós nos envolvemos por completo em servir as pessoas. Todas as barreiras que há, todas as desculpas que há, elas caem por terra quando nós permitimos que haja um envolvimento total naquilo que nós fazemos. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos porque cada vez que estamos diante da Tua palavra, somos desafiados, Senhor, a clamar por socorro, a clamar por ajuda. Reconhecemos, Senhor, que na nossa carne nós sempre queremos as coisas primeiro para nós. É um desejo que está dentro de nós, na nossa carne. Nós queremos as coisas para nós, só para nossa família, queremos desfrutar o tempo só nosso. Pai, ajuda-nos a fazer a diferença entre aquilo que o Senhor preparou para nós e para a nossa família, mas que também nós tenhamos um coração aberto
para poder compartilhar, Senhor, todo o nosso ser para poder te servir. Encontra em nós, Senhor, disponibilidade, porque o Senhor faça um milagre. Ajuda-nos, Senhor. Produz um milagre em nós, para que amemos as pessoas desde as nossas entranhas. Que assim como o Senhor foi, nós sejamos possuídos de íntima compaixão, Senhor. Que seja gerado em nós, no nosso espírito, pelo Espírito Santo, Senhor. Esse amor que te consumia, esse amor que te levava, Pai, vencer o sono, vencer a fome, vencer as dificuldades, e o Senhor sempre estava ali, olhando para as multidões que eram como ovelhas sem pastor, e o Senhor as servia o tempo todo. Pai, nós queremos seguir o teu exemplo, nós não queremos inventar nenhuma moda, nós não queremos inventar estratégias falidas, estratégias humanas. Nós queremos impactar, Senhor, essa cidade, queremos impactar as pessoas ao nosso redor com aquilo que o Senhor já nos ensinou a fazer. Pai, toma domínio do nosso interior, governa sobre as nossas emoções, santifica toda emoção que ainda é carnal e permite que as nossas emoções possam te servir, que todo o nosso ser possa servir ao Senhor servindo as pessoas, que as pessoas se sintam amadas por ti através de nós, que as pessoas saibam que o Senhor se preocupa por elas através de nós e que a efetividade do Senhor seja cada dia maior. Senhor, oramos por todos aqueles que o Senhor tem colocado em nossas mãos para alcançar, por aqueles que estamos convidando aos cultos, por aqueles que nós estamos evangelizando, por aqueles que já foram salvos e estamos consolidando, outros que estão sendo discipulados. Oramos por aqueles que ainda estão presos aos vícios do álcool, das drogas. Oramos por aqueles que ainda estão presos ao adultério, à pornografia, que estão no processo da transformação. Oramos por aqueles que estão recém nos visitando, que não entendem nada, mas estão ali e algo conectou eles a esse lugar da tua presença. Oramos para que eles possam experimentar a tua graça, o teu amor. Oramos para que eles sejam agentes de transformação na vida de outros. E oramos, Senhor, para que teu reino, teu poder seja revelado sobre as suas vidas, onde quer que eles estejam, Senhor, nessa noite, para que tua presença os alcance com poder. No nome de Jesus, Senhor. E a cada um de nós que somos discípulos, que queremos andar mais perto de Ti, que queremos, Senhor, dispor a nossa vida para Te servir. Amado Jesus, que nós possamos experimentar também esse cuidado do Senhor e todo o nosso ser seja transformado para a Tua glória, Senhor. Assim oramos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.